Boa tarde, galerinha, tudo bom com vocês? Tenente Diego na área. Nós vamos agora iniciar a nossa aula de recuperação, tá? Infelizmente, os alunos que estão assistindo essa aula não conseguiram a pontuação para já estar de férias, mas, enfim, a gente vai agora tentar recuperar essa pontuação aí através de uma aula de revisão. Nós vamos ter, semana que vem, a nossa tirada de dúvidas, rápida, né? E o objetivo é passar pelos conteúdos que eu irei cobrar na tua prova de recuperação final. Eu coloquei já esse material no AVA, tem um chat lá que você pode tirar suas dúvidas, mandar sua pergunta. E hoje eu vou explicar novamente, né, rever com vocês, querendo ou não, os conteúdos que eu irei cobrar na avaliação de vocês. Obrigatoriamente, eu teria que colocar um conteúdo de cada trimestre. Então, o que eu fiz? Peguei o que eu achei mais importante do primeiro trimestre, o que eu achei mais importante do segundo trimestre, e repeti o conteúdo do terceiro trimestre, o conteúdo que está mais fresco, mais próximo, né? Está mais bem recente na tua memória. Eu repeti os dois conteúdos do último trimestre, peguei um de cada. Ah, Tenente, você pegou tudo de cada um desses conteúdos? Não, vocês vão ver aqui que eu vou direcionar bem vocês para o estudo de cada um desses conteúdos. O primeiro é estrutura dinâmica da Terra, geologia, lá do primeiro trimestre. O segundo trimestre é águas continentais, águas oceânicas, e a questão do uso da água. E o nosso último conteúdo do ano, né, último trimestre, clima e biomas. É esse teu conteúdo para a tua prova de recuperação final. Ou seja, peguei a biosfera, né? Peguei litosfera, atmosfera e hidrosfera. É o que a gente vai ver aqui, e os biomas. Bom, do conteúdo do primeiro trimestre, o que eu vou cobrar de vocês? Vou cobrar a litosfera. O que é da litosfera? Basicamente, as camadas da Terra e a tectônica das placas, né? Como se dá ali a movimentação entre as placas tectônicas. Então, a litosfera, também conhecida como a crosta terrestre, é a camada sólida, rochosa da Terra. E ela pode ser dividida em três partes, onde a gente vive, na crosta da Terra, né? A parte mais superficial. Depois tem um manto, que é a parte gelatinosa, formada por magma, né? E o núcleo, lá no interior da Terra, que é dividido em núcleo interno e núcleo externo. Então, coloquei aqui para ti, né, os conceitos de crosta oceânica, crosta continental, crosta terrestre, que ela é dividida em crosta oceânica e crosta continental. A crosta oceânica é mais pesada, formada por silício e magnésio, por isso está lá no fundo do oceano. E a crosta terrestre, silício e alumínio, é mais leve. Mas é a crosta terrestre, é a superfície onde a gente vive. A astenosfera é a área de transição entre a crosta e o manto. Não vou cobrar a astenosfera de vocês. O manto é toda aquela estrutura elástica, plástica. Por quê? Porque é de rocha fundida em altas temperaturas, né? Ela está aí na forma de magma. Não vou cobrar para vocês aqui as correntes de convecção, a descontinuidade de morro, Mohorovic. Não, eu quero que vocês saibam quais são as camadas. Crosta, manto, que é a maior, né, formada por magma, e o núcleo. O núcleo é dividido em núcleo interno e externo. O núcleo é formado por ferro e níquel. A sua parte externa é líquida e a sua parte interna é sólida, tá? Então, mais uma vez, outra imagem aqui, ó. Crosta terrestre, manto, núcleo externo líquido e núcleo interno sólido. Tu precisa saber essa estrutura. Mais aqui um mapa mental, né, melhor um infográfico que vai te ajudar, né? Crosta está aqui, ó. A definição de crosta é a camada mais superficial, sólida. Manto é a maior camada, tá? Com altas temperaturas. O manto ele é praticamente formado por magma. E o núcleo, que é dividido em núcleo externo, né, que é um pouco mais líquido, fluido, e o núcleo interno, que é o núcleo sólido, tá? Essa estrutura da litosfera tu tem que saber. Bom, outra coisa que eu vou cobrar de vocês lá do primeiro trimestre, está aqui, ó, a teoria da deriva continental e as placas tectônicas.
Na verdade, a teoria da deriva continental ela vai subsidiar a teoria das placas tectônicas. As placas tectônicas vão evoluir a partir da teoria da deriva continental. Então, muito antes se acreditava que os continentes ficavam boiando, aí formou-se a Pangeia, mas Wenger, de uns tempos para cá, que ele propôs a teoria das placas tectônicas, que a crosta terrestre ela não era formada exclusivamente, não era composta 100% pelos continentes, e sim por uma camada, várias camadas, né, várias partes divididas em placas, denominadas placas tectônicas. Aqui é o mapa das placas tectônicas. Tá? O que a gente vai cobrar, então, de placas tectônicas? Já que tu sabe que hoje é a teoria mais aceita. Deriva continental ficou lá para trás. As placas tectônicas elas estão ali como se estivesse boiando no magma, no manto da Terra. E existem placas que vão se encontrar, placas que vão se afastar e placas que vão ficar lado a lado. Isso que eu vou cobrar de você. Então, vocês têm que saber a teoria das placas tectônicas, o que ela é, e os 3 tipos de placas. Vamos lá. Como é que essas placas se movimentam? Elas se movimentam por conta, já falei para ti que eu não vou cobrar, das correntes de convecção, são ondas de energia que estão lá no manto e fazem com que as placas se movimentem. Olha como é que funciona, né? Tá aqui todo esse calor que vem do centro da Terra, ele vai chegar até a crosta e ele vai movimentar a crosta. E assim as placas tectônicas vão se movimentando, né? Aí esse calor, essa energia das ondas de convecção chegam até a superfície e as crostas, ou melhor, as placas tectônicas do planeta vão começar a interagir, vão começar a se modificar, tá? Essas são as correntes de convecção. E aí o que acontece? Com base nessa movimentação do manto, eu tenho 3 tipos de placas tectônicas. Placas tectônicas convergentes, são aquelas que se encontram. Placas tectônicas divergentes, são aquelas que se afastam. E placas tectônicas transformantes, são as que ficam andando de lado a lado, né, se atritando. Então vamos lá. Quais são as consequências das placas convergentes, né? Geralmente elas vão gerar muito terremoto e tsunami por conta do choque entre as placas. Também vai ser encontrado, né, uma grande quantidade de vulcão, porque vai escapar magma desse choque. Vai ocorrer o fenômeno de subdução, porque nesse encontro de placas tectônicas, a mais pesada afunda e a mais leve sobe, soergue. E essa mais leve que sobe vai gerar as cadeias de montanhas que nós encontramos hoje no planeta. Placas divergentes são aquelas que se afastam. Quais são as consequências? Presença de vulcão, porque com esse afastamento, melhor dizendo, das placas tectônicas, o manto ele vai ficar exposto e aí vai fugir o magma, né? Vai entrar em contato direto com a água do oceano e vai solidificar e vai gerar vulcões, ilhas oceânicas. E expansão dos oceanos. Por quê? Porque essas placas vão se afastando, tanto a crosta terrestre quanto a crosta oceânica vão se afastando, vão afastando os continentes e os oceanos vão aumentando de tamanho. E a gente tem também as placas transformantes. Elas não se chocam nem se afastam, ficam se atritando uma ao lado da outra. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês, voltando para o mapa, onde eu encontro placas transformantes, convergentes e divergentes. Olha aqui, ó. Placa convergente, a placa de Nazca indo em direção à placa sul-americana. São convergentes, nasceu a cadeia dos Andes aqui, a cadeia Cordilheira de Montanhas dos Andes. Olha aqui, ó, placa indiana, se chocando com a eurasiana, surge a Cordilheira do Himalaia, né? Placas convergentes. Placas divergentes, olha aqui, ó. A placa sul-americana se afastando da placa africana, são placas divergentes, e por isso o Oceano Atlântico ele tende a se expandir, aumentar. E placas transformantes, nós temos aqui San Andreas, na Califórnia, nós temos aqui 2 placas que estão se atritando, não chocam nem se afastam, são placas transformantes. Deixa eu mostrar mais aqui para frente para vocês as imagens. Ó. Então, como eu falei para vocês, encontro de placas tectônicas. Uma vai afundar, a mais pesada vai afundar, e a mais leve vai subir, e vai gerar as cadeias de montanhas, né? Consequência das placas convergentes. Quando eu tenho afastamento, tenho as placas divergentes, eu tenho essa imagem bem aqui, ó, placas divergentes. Lá na África, inclusive, essa imagem onde está separando parte do continente lá, ocorre a separação das placas tectônicas
placas divergentes. E, quando as placas andam uma do lado da outra, eu tenho essa dorsal aqui, são as placas transformantes, né? Estão se atritando, e eu tenho essa falha aqui, falha de San Andreas. Então, do primeiro trimestre, eu irei cobrar isso de vocês. Saber quais são as camadas da litosfera, teoria das placas tectônicas e os 3 tipos de placas, tá? Convergente, divergente e transformante. Dúvidas, vocês mandem lá no chat, ou a gente pode tirar as dúvidas na tirada de dúvida, na revisão que vai ter semana que vem. Bom, aqui um exercício que eu coloquei lá no material de vocês, né? E vamos logo direto para a questão da água, a hidrosfera. Quando a gente fala de hidrosfera, a gente está falando de toda a água que existe no planeta. Essa água, na sua grande maioria, é salgada. Eu tenho uma pequena parcela que é água doce, seja na forma de gelo, seja na forma líquida. Dessa parcela, a maior parte da água doce está na forma de gelo, 31% está na forma líquida, e a grande maioria dessa forma líquida da água doce está em lençóis freáticos, está em aquíferos, apenas 4% está em rios, lagos, etc. Então, para quem pensa que a água é um elemento fácil, tem abundância, até tem, mas para consumo humano, essa água já não é tão de fácil acesso assim. Como eu falei para vocês, a maior parte da água existente no planeta ela é salgada, está em mares e oceanos. É importante porque a gente vai, desde as grandes navegações até hoje, utilizar o oceano para várias coisas. Sim, é verdade. Uma das coisas que eu queria cobrar de vocês é a importância do oceano, das águas oceânicas. Primeira delas, que praticamente todo o planeta tem cerca de 70% de sua superfície coberta por oceanos, água, né? Faz parte da hidrosfera. E 3,7 bilhões de pessoas vivem em áreas litorâneas, quase a metade da população mundial é influenciada pelos oceanos. Isso é muito importante, porque vai ter aí um modo de vida diretamente influenciado pelo oceano e por mares. A vida no oceano é abundante, então é muito importante no fornecimento de alimentos, né? Camarão, caranguejo, crustáceos de maneira geral. Infelizmente ou felizmente, eu não posso comer. Se eu comer, vai me dar uma alergia, vai fechar minha garganta e eu vou para o beleléu. Então, não é uma coisa que eu aprecie, mas tem muita gente que é louca por um camarão, louco por um caranguejo. E é um dos exemplos de como isso aqui é muito importante, como os oceanos são fonte de alimento para a humanidade. Potencial econômico. Gera uma grande quantidade de divisas, de atividades econômicas, sejam elas atividade pesqueira, fornecedores de produtos químicos, porque eu extraio minerais, né, do fundo do mar, como sais, petróleo, boa parte das reservas mundiais de petróleo encontra-se no fundo do mar, areia, etc. Posso colocar o turismo aí também, que a gente vai ver aqui na frente outras atividades importantes. Aqui é muito importante, muito. O oceano é o regulador térmico do planeta. Influencia muito no clima, seja através da formação de chuva, né, liberando umidade na atmosfera, seja através de correntes marítimas, né, que influenciam o clima, a umidade em determinadas áreas. Então, o oceano é muito importante como regulador térmico, né? Retém boa parte do calor irradiado pelo Sol, transmite para a atmosfera parte desse calor, também transmite parte desse calor, principalmente nas regiões equatoriais, e leva para as regiões mais frias, muito através das correntes marítimas, tá? Então é muito importante, não te esquece disso aqui, importância para a regulação térmica do planeta. Via de transporte, né? Temos várias rotas comerciais ainda hoje, navios transatlânticos cargueiros, que levam centenas e centenas de toneladas de produtos, graças à evolução dos navios cargueiros, transatlânticos, cruzeiros, enfim. Nós temos uma grande importância no setor de transporte. Comunicação também, cabos de fibra ótica são passados pelo fundo do mar, então é muito importante na questão da via de transporte, né? Também, como falei do cruzeiro, não deixa de ser relacionado ao turismo. E em aqueles lugares que não têm acesso à água doce, o oceano ele vai ajudar bastante no processo de dessalinização da água, tá? Principalmente ali no Oriente Médio, onde um litro de água é bem mais caro que um litro de gasolina. Então,
olho na importância do oceano, principalmente como regulador térmico. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa responsabilidade, a noção da importância do oceano, e poluem bastante o oceano. Muito considerável o índice de poluição em algumas partes do oceano, então, a vida marinha ela praticamente desapareceu por conta da grande descarga de resíduos sólidos. Essa descarga que vem de esgoto doméstico, industrial, agrotóxicos, fertilizantes, chega até os oceanos, né? Poluentes atmosféricos, plásticos, já cheguei a falar no decorrer do ano, aquele plástico, às vezes, as pessoas usam para esfoliante, né? Para melhorar, limpar a pele, aquele microplástico chega ao oceano, peixe, tartaruga, sedimento, né? E sem falar em acidentes envolvendo atividade como petróleo, navio petrolífero ou navio cargueiro de maneira geral afunda, a carga vai contaminar o oceano e o seu tanque também, navios petroleiros, plataforma de extração de petróleo também pode ocorrer algum acidente e isso vai poluir os oceanos. Isso gera danos significativos e, às vezes, irreversíveis à fauna e à flora marinha. Lembrando sempre, a maior quantidade de oxigênio disponibilizada no planeta vem das algas marinhas. Então, é muito, 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 muito importante nós protegermos os oceanos para que a quantidade de CO2 não reduza drasticamente e a gente não tenha perdas significativas da riqueza marinha. Olha aqui de onde vem a maior parte da poluição, né? Poluição atmosférica, a maior parte vem aqui do esgoto doméstico, né? Principalmente de cidades litorâneas, não tem o tratamento correto, a destinação correta, vai direto ser despejada no oceano e os peixes e todo outro tipo de vida marinha sofre bastante com isso. Vazamento de petróleo não é o principal, ultimamente vem aumentando bastante. Lançamento de resíduos sólidos em alto mar, né? Diretamente em alto mar, despejado. A gente viu o que aconteceu, infelizmente, ano passado. Aquelas manchas de óleo que surgiram no litoral brasileiro, lixo dos navios e poluição atmosférica que eu já falei. Então, poluição atmosférica e o esgoto industrial e doméstico são os grandes vilões. Na poluição dos oceanos, temos que cuidar disso. Não se esqueçam da importância dos oceanos e o combate a essa poluição. Bom, falando em poluição, acabando com os recursos dos oceanos, né, isso também acontece com toda a hidrosfera, não só com os oceanos, mas também com as águas continentais. Isso vai gerar um problema, que aqui eu faço uma pergunta, um questionamento, né? Vai faltar água, escassez de água no século XXI? Se faltar água, algumas pessoas já até sofrem com isso. Quais foram as causas? Está aqui, ó. Aumento da população e do meio urbano. A gente gasta mais água no meio urbano, né? Lava casa, lava calçada, lava carro, lava mais roupa. Agora, com a questão do Covid, tem que lavar mesmo. Aumento da renda per capita. Quanto maior o seu padrão de vida, mais você gasta água. Eu tenho uma casa maior, tenho que lavar mais casa. Eu tenho muitos carros, tenho que lavar mais carro. Eu tenho muita roupa, tenho que lavar mais roupa. Então, gasta mais água. A disputa pelos usos da água, uso doméstico, uso agrícola, uso industrial. Como a gente já viu, o que mais usa é o agrícola, mas o que mais polui é o industrial. Em alguns casos, existe água potável, mas não existe o serviço de abastecimento e saneamento de qualidade. É o caso aqui de Belém. Nós vivemos cercados de água, cai água por cima devido à chuva, tem água embaixo por conta dos poços artesianos, mas mesmo assim nós temos problemas de falta d'água. E sem falar na destruição, né, deterioração dos ecossistemas de água doce. Já temos pouca água doce no mundo e ainda assim existem pessoas que poluem, destroem esses ecossistemas. Consequência disso, nós vamos ter entre 1 a 2,4,5 bilhões de pessoas que não têm acesso à água potável e não têm acesso a saneamento básico. Daqui a pouco, né, 2025, praticamente 1/3 da população mundial não vai ter água para suas necessidades básicas. Isso é muito ruim. E isso vai gerar uma série de conflitos pelo mundo. A ONU ela estima ali próximo de 500 conflitos, seja entre países, entre empresas e pequenas comunidades, enfim. Isso também vai gerar o processo de mercantilização da água. Você não tem cuidado, então vou ter que pagar agora pela água. Vai ficar caro para ver se tem cuidado, né? Se dá mais valor, então você vai pagar
cada vez mais caro pela água, seja pela água para chegar até sua casa pela companhia, perdão, pelas empresas de abastecimento, ou seja no consumo, né? Antigamente eu comprava uma garrafinha de água a R$1, hoje em dia 2, aquele garrafão grande já está chegando a R$10, enfim. Tem solução, tenente? Tem, né? Melhorar o uso e luta contra o desperdício. Aqui, eu quero que vocês pensem em estratégias de como a gente pode melhorar o uso da água e evitar o desperdício. Seja na casa, seja na indústria, seja no meio rural, né? No meio rural, vamos impedir os vazamentos, né, no sistema de irrigação. Em casa, vamos tentar lavar roupa, concentrar a roupa toda, lavar tudo só num dia. Aproveitar a água da chuva para lavar calçada. As grandes empresas tentam reaproveitar a água da chuva para aqueles processos de lavagem que não exigem uma água tratada, por exemplo. Então, aqui a gente tem que buscar alternativas. Coloquei, inclusive, na época da segunda uma questão que perguntava justamente sobre isso, né? Alternativas, sugestões para que a gente possa reduzir o desperdício ou melhorar o uso da água. Mercantilização da água também pode ser uma solução, como eu falei. Não tem cuidado, vai ter que pagar mais caro. Aqui, uma alternativa seria cobrar impostos cada vez mais caros, né? Multa para quem desperdiça água, gasta água de maneira incorreta. Investir na dessalinização, onde o problema for realmente falta de água doce. Pega a água do mar, dessaliniza, ajuda aquela população, ou investe em infraestrutura para melhorar os sistemas de abastecimento e saneamento. A nossa capital tem índices de abastecimento e saneamento muito baixos, piores do Brasil, né? A região norte como um todo. Cuidar melhor dos ecossistemas de água doce e aqueles países que têm conflitos e dividem as bacias hidrográficas que melhor cooperem no uso das suas bacias hidrográficas. Graças a Deus o Brasil ele tem cooperação no uso de bacias hidrográficas com outros países aqui da América do Sul, mas a gente não tem conflitos, né, com os nossos vizinhos por conta do uso da água, ainda bem. Falando em bacias hidrográficas, esse conceito vai aparecer para ti de novo, atenção nele. O que é uma bacia hidrográfica? Está aqui, ó. É uma porção do território delimitada pela área de influência do rio principal e dos seus afluentes. Quando tu diz apenas assim, rio principal e seus afluentes, é uma bacia de drenagem. Quando tu fala na área ou no território todo influenciado por essa rede de drenagem, tu estás falando de bacia hidrográfica. E, olha como eu estou falando aqui, ó, toda a área de influência da bacia hidrográfica. Não é só o rio principal e os seus afluentes. Tá? Não precisa saber, na verdade precisa saber, mas não irei cobrar esses conceitos, que é básico, né, onde o que é nascente, onde o rio nasce, afluente, que é o rio que deságua no rio principal, né, o leito principal, né, o caminho do rio principal. Isso aí eu não vou cobrar de vocês. Quando a gente vai analisar as bacias hidrográficas brasileiras, tem algumas características que a maioria dos rios brasileiros tem. São rios caudalosos e rios perenes. Caudalosos são rios grandes, com bastante volume de água. Perene, eles estão cheios durante o ano todo, né? Salvo algumas exceções. São foz do tipo estuário, né? Uma grande foz que deságua no oceano ou um rio maior. São rios de regime pluviais, ou seja, são abastecidos por água da chuva. E são rios de planalto, né? Rios que têm queda d'água, excelente para a construção de energia hidrelétrica, né? Geração de energia hidrelétrica. Esse mapa aqui mostra a precipitação, onde chove mais no Brasil. E onde chove mais, ajuda a ter mais volume de água, regime de chuvas que abastece os nossos rios. E nós temos as 12 principais bacias hidrográficas do nosso país. Lembra que lá no segundo trimestre eu fiz uma pergunta sobre as bacias hidrográficas brasileiras? Pois é. Irei cobrar de novo naquele mesmo sentido. Então, a gente tem que saber quais são as principais. Ah, tenente, você vai cobrar aqui Atlântico, Nordeste Ocidental? Não. Irei cobrar as principais, né? Amazônia, Tocantins, Araguaia, Paraná, Paraguai, né? São Francisco, as principais. O que vocês têm que saber? Como é utilizada essa água? Se ela é utilizada para agricultura, para energia, para transporte, quem depende dela, onde está localizada a bacia,
tem problemas ambientais. Então, aqui a Amazônia é a primeira, é a maior do planeta. Quase metade do território brasileiro é influenciado por ela. Tá? Ela nasce lá no Peru e deságua no Oceano Atlântico. É um rio que tem o maior volume de água do planeta, né? Muito importante na nossa região, porque desde o rio principal até os seus afluentes servem como ruas, né? O transporte aqui na nossa região é muito importante, é utilizado pelos rios da bacia amazônica, além da atividade econômica da pesca, dos transportes, como eu havia falado, da geração de energia elétrica, como a gente pode ver daqui a pouco no mapa, muitas hidrelétricas foram construídas aqui na Amazônia, na bacia do Rio Amazonas, justamente por conta dessa pujança, dessa riqueza hídrica que nós encontramos aqui. Tá? Olha aqui no mapa a bacia amazônica, como eu falei, olha aqui como eu tenho a usina de Santo Antônio Giral, Manaus, aqui a usina de Balbina, já construíram Belo Monte, aqui ó, Belo Monte. Então nós temos uma riqueza hídrica que possibilita o uso desta bacia hidrográfica para uma geração grande de energia elétrica. Depois a Tocantins Araguaia é uma das maiores, nossa, 100% nacional, junto com a São Francisco. Ela interage com o ecossistema da bacia amazônica, ela percorre desde o centro-oeste até a região norte, ela é muito importante para escoar a produção agrícola do centro-oeste, que vai ser escoada para fora do país aqui, pelos nossos rios, Porto e Vila do Conde, por exemplo, mas ela vem desde lá do centro-oeste, chega aqui através dessa hidrovia. Além de gerar energia, né? Aqui já está, olha, a usina hidrelétrica de Tucuruí, muito importante, né? Como eu falei, escoa boa parte da produção agropecuária do Brasil aqui pela nossa região norte. Lá na segunda eu perguntei quais problemas nós vamos ter nesse tipo de agricultura, nesse tipo de bacia hidrográfica. E aí, como eu falei, a área de influência da bacia hidrográfica. Então, o uso excessivo de agrotóxicos pode chegar até os rios da bacia hidrográfica, poluírem a vida marinha, etc., poluir o próprio rio. São utilizados bastante para escoar a produção de soja, principalmente do centro-oeste. O São Francisco, o principal rio ali do sertão nordestino, é também 100% nacional, uma das maiores bacias do nosso país. Também é utilizada para geração de energia elétrica. Nós temos a hidrelétrica de Xingó, Paulo Afonso, na Bahia. Tá? Mas é um rio perene, é um rio perene que em alguns trechos, por conta das hidrelétricas, por conta da transposição do Rio São Francisco, em alguns trechos ou em alguns dos seus afluentes, o nível fica muito baixo mesmo. Porém, o que é muito importante salientar é que o Rio São Francisco, na região do sertão nordestino, ele serve para irrigação de atividades agrícolas. Atividade agrícola, então, lembra que pode ocorrer a liberação de agrotóxicos, né, poluentes derivados da agricultura que vão cair nos rios e afluentes do Rio São Francisco. Mas é muito importante a geração de emprego, principalmente na fruticultura, olha aqui, ó, localizada nas regiões de Juazeiro e Petrolina. Então, ao mesmo tempo que ele consegue gerar emprego, consegue gerar renda, ele também, infelizmente, gera esses impactos, né? Poluição por defensivos agrícolas, garimpo, carência de esgoto, não tem infraestrutura, né? Coleta de lixo, destruição das matas ciliar, que é a mata que fica na margem do rio, isso gera impactos ambientais ao rio. Está aqui o São Francisco, nasce no norte de Minas Gerais e deságua aqui entre Sergipe e Alagoas. Bom, e a última bacia, que é a Bacia da Prata ou Platina, ela é formada pelos rios Paraguai, Uruguai e Paraná. O Paraná é mais importante, a bacia do Paraná é mais importante. Todos eles fazem com que nós interagimos com Argentina, Uruguai, Paraguai e, como eu falei para vocês, a Bacia do Prata tem como rio principal, a bacia principal, o Paraná. E o Paraná vai atravessar ali o sudeste brasileiro, pegar um pouco da Argentina, um pouco do Uruguai e desaguar no Oceano Atlântico. Está aqui, ó. Vem o Paraguai, vem o Paraná, se junta com o Uruguai e vai desaguar mais ao sul. Essa é a área de influência dentro do território brasileiro. O Paraná
né, que pega aí boa parte do Sudeste, ele é muito importante, é o primeiro lugar em geração de energia hidrelétrica no país. Só te lembrar que a maior hidrelétrica do nosso país, que é Itaipu, está nessa bacia hidrográfica. Ela tem o uso também muito intenso por conta da irrigação, da agricultura. Isso também gera problemas ambientais, além do fato de, como está localizada na região mais urbanizada do país, sofre com problemas de esgoto doméstico, industriais, agrotóxicos também, como eu falei, da agricultura. E isso gera problemas ambientais para essa bacia. Também é muito utilizada as suas quedas d'água para a geração de energia elétrica, como eu falei. E, querendo ou não, muitos desses rios, hoje, por conta dessa poluição, sofrem bastante. A gente ouve muito falar do Tietê, né? Da poluição do rio Tietê. Bacia do Paraguai, que pega ali a região pantaneira, é um rio muito importante para escoar a produção ali do Paraguai, escoar até o litoral em direção ao Oceano Atlântico e assim para o mundo. E é uma região que ela depende muito desses rios, porque faz parte do bioma pantanal, como a gente já estudou agora nesse ano. É uma área de planície alagável, então é muito importante, principalmente ali o porto de Corumbá, que é o interposto comercial ali da região. E a bacia do Uruguai pega já ali o sul do país, também é muito influenciada pela questão da locomoção e principalmente da agricultura, e, se falou agricultura, sofre muito com atividades como a risicultura, né, do arroz e o cultivo da soja, que despeja nos rios poluentes agrícolas. Falando agora do conteúdo que a gente já viu agora, recentemente, no terceiro trimestre. Clima, atmosfera, né, e biomas do mundo. O que eu irei cobrar de vocês? Tenente, você vai cobrar lá um negócio de clima e tal, não sei o quê. Não. A prioridade de atmosfera, não. A prioridade vão ser os climas do Brasil e os biomas do Brasil. Não vou cobrar clima do mundo nem biomas do mundo. Tudo Brasil, tá? Tudo Brasil para facilitar para vocês. Mas a gente tem que ter cuidado com esses conceitos aqui, amplitude térmica. Lembra, amplitude térmica, teve gente que errou lá na terceira AE. É a diferença entre a maior e a menor temperatura. Se Belém, a maior temperatura é 36 e a menor é 20, amplitude térmica é 16. Vou usar exemplo negativo, né? Lá no extremo sul do país, que faz temperatura negativa, a máxima foi 10 e a mínima foi 2, a amplitude térmica é 12. Né? Quanto variou? Então, toma cuidado com esse conceito, vai aparecer na tua E. Climograma, já sabe, né? É o gráfico que eu posso utilizar para estudar o clima de um determinado lugar. As barras me dão o índice pluviométrico, a linha me dá a temperatura, eu tenho os meses do ano, tá? Aqui, quanto chove, né? Olha aqui a barra, 70 milímetros. E deste lado aqui, a temperatura. Olha a digitadinha aqui, 10 graus, tá? Então, fiquem atentos. Vocês viram como eu cobro bastante climograma e vai cair climograma na tua prova. Os climas do Brasil. Você tem que dominar bastante as características climáticas. Lembra como foi na tua E. Eu vou perguntar... A prova aqui, eu irei perguntar muito parecido como eu cobrei, como eu perguntei, como eu questionei na terceira E. Pode até usar como espelho e se inspirar um pouco na terceira E para resolver as questões aqui da recuperação final. Então, estão aqui os climas do Brasil: equatorial, tropical típico, tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical. Vocês têm que dominar bastante as características de cada um deles. Esse mapa que eu gosto muito porque apresenta os climogramas. Outra coisa muito importante são as massas de ar que interferem no clima do Brasil. Por isso que eu foquei só no clima do Brasil, para tu não ter que se preocupar com os climas do mundo. São elas, né? Vou mostrar aqui no mapa. Massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa equatorial tropical, massa tropical continental, perdão, massa tropical atlântica e, no inverno, massa polar atlântica. Aquilo que eu sempre falo,
O nome da massa de ar diz as características dela. As características dela estão diretamente relacionadas a onde ela nasce. Equatorial continental, quente e úmida. Quente e úmida, aqui a umidade vem da floresta, né? Aqui a umidade vem do oceano. A tropical continental é quente e seca, a tropical atlântica é quente e úmida, vem do oceano. E a polar, ela é fria e seca, porque ela vem lá do polo sul, muito seco, né? Por conta do frio, ela é seca. Lembra do fenômeno da friagem, né? Como eu falei para vocês, quando é inverno, a polar consegue influenciar, levar frio até a região norte do país, em algumas cidades. Lembrem de estudar cada uma dessas características das massas de ar e as áreas que elas influenciam no Brasil. Tá? A equatorial atlântica, quente e úmida, influencia o litoral da Amazônia. A equatorial continental, quente e úmida, também influencia boa parte da Amazônia ocidental. A tropical atlântica, ela é quente e úmida, e ela exerce muito influência sobre ali, o Trópico de Capricórnio, o litoral de São Paulo, e o litoral do Sudeste, de maneira geral. A tropical atlântica, quente e seca, como eu falei, ela influencia ali, o centro-oeste, um pouco do sudeste e um pouco do norte, da região sul ali, do Paraná. E a massa polar atlântica, ela é fria e úmida, mas ela pode levar massas de ar seca também. Ela se origina no Oceano Atlântico. Ela, durante o inverno, pode levar chuvas e queda de temperatura, principalmente no norte do Brasil. E aí nós vamos para as características do clima, tá? De cada uma dos tipos climáticos do nosso país. Equatorial quente e úmido é o nosso aqui. Lembra Belém? Quente e úmido. As temperaturas são elevadas e muita umidade. Chove quase que o ano todo. No início do ano, em maior quantidade, aí setembro, outubro, na verdade desde junho, julho, agosto, setembro, outubro, a quantidade de chuva diminui, mas continua chovendo. Tá? A amplitude térmica é baixa, a variação é baixa, índices de temperatura muito elevados e umidade muito elevada também. Além da umidade do oceano, nós temos a umidade da própria floresta. Bom, aqui o climograma, né? Climograma de Belém. Elevada quantidade de chuva, chuva o ano todo, e as temperaturas sempre bem elevadas. Amplitude térmica baixa, né? Variou de 32 para 24, baixíssima amplitude térmica. Tropical típico. Enquanto que o equatorial úmido, né? A nossa região aqui norte é o foco, o tropical típico é a região centro-oeste. Típico por quê? Porque ele tem as duas estações do ano bem definidas. Isso aqui eu venho falando para ti já tem meses. Verão chuvoso, inverno seco. Tá? Inclusive, eu sempre gosto de citar que todo ano Brasília passa ali um período de estiagem, período seco, perto de 100 dias sem chover. A umidade relativa do ar baixa bastante, baixa dos 30%, que é o considerável salutar pela Organização Mundial da Saúde. Então, o clima tropical ele é bem característico, bem típico dessas duas estações do ano bem definidas. Verão chuvoso, quente, e o inverno frio e seco. Tá? Influencia muito ali a massa equatorial continental. Leva um pouco de chuva, mas quando ocorre a estação mais fria, a tropical atlântica que mais vai influenciar. Vai levar um pouco de umidade, mas não vai tornar tão úmido o clima por conta do efeito da continentalidade. Lembra? Muito para o interior do continente, diminui bastante a umidade. A temperatura varia entre 20 e 28, vai depender da região. Aqui o climograma de Cuiabá, né? Bem nítido, olha o período chuvoso, aqui o verão chuvoso, no início e no fim do ano, e o inverno seco. Foi até uma das perguntas que eu fiz na Tuaé, né? O que explica esses meses aqui terem uma quantidade menor de chuva. Olha as temperaturas, temperatura menor, já cai aqui para 18, é a maior, 34. As maiores se dão no verão e as menores se dão no inverno. Tropical úmido, ou tropical litorâneo, aquele tropical que pega desde ali do Nordeste, Salvador, para baixo, Recife, pega um pouco também, até o litoral do Sudeste. Recebe uma grande influência
do clima tropical atlântico. Muitas chuvas que chegam nessa região são oriundas da umidade que vem do Oceano Atlântico, batem no relevo, seja de mares de morro no sudeste ou Planalto da Borborema no nordeste, e gera aquela chuva orográfica. É um clima quente e úmido, que sofre muita influência da tropical atlântica. No inverno, sofre a influência da polar atlântica, que diminui as temperaturas, né? Leva um frio rápido para a região. Como eu falei aqui das chuvas orográficas por conta do relevo, e as médias de pluviosidade se dão entre 1.500 e 2.000, consideradas boas, né? Mais do que no tropical típico. Aqui o climograma de Salvador. Veja aí que, diferentemente do nosso período, para eles é um período mais chuvoso no meio do ano e menos chuva no início do ano. Mas não deixa de ser um tropical, né? 2 estações do ano bem definidas. Uma chuvosa e uma seca. Semiárido, semiárido nordestino. Vamos pensar no sertão nordestino, tá? Aqui no sertão nordestino, como eu falei para vocês, eu tenho um clima seco, sem tanta umidade, elevadas temperaturas. Lembra lá do especial do Morte e Vida Severina? Aquele é o tipo de clima, né? Temperaturas elevadas, clima seco, uma média de pluviosidade pequena, dependendo do lugar ela é menor ainda, tá? Concentrada em poucos meses do ano. Qual é a massa de ar que influencia aqui? É a equatorial atlântica, que leva um pouco de chuva quando consegue levar. Olha aqui o climograma, né? Veja que diminuiu bastante a quantidade de chuva comparando com os climas anteriores. Elas ficam concentradas ali em um período do ano, geralmente no início do ano, e no resto do ano quase não chove. E temperaturas bem elevadas. Onde a temperatura dá uma queda é aqui no período chuvoso. Tropical de altitude. Lembra dos fatores climáticos? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então aqui vai ser um tropical que vai estar localizado ali nas regiões serranas do centro-oeste e vai influenciar diretamente no clima. As temperaturas são um pouco mais baixas que o tropical normal, né? Não superam os 30 graus. O tropical normal ia superar, lá não. As temperaturas não variam tanto, né? E a temperatura não é tão elevada, a amplitude térmica também não é tão elevada. As chuvas ocorrem o ano todo, mas são mais concentradas no verão. Aqui existe, dependendo das condições, época do ano, umidade, pode ter, né, a queda de neve, mas é muito difícil, mas faz muito frio ali em Campos do Jordão, por exemplo. Principalmente quando ocorre a influência da polar atlântica. Olha aqui, né? São Lourenço da Mata, lá em Minas Gerais. Chuva considerável, as temperaturas caem bastante no período menos chuvoso. Subtropical. É o frio lá na galera do sul do país, abaixo do Trópico de Capricórnio. É um clima úmido e mais frio do que os demais. Sofre muita influência da tropical atlântica, que leva a chuva para a região. Também sofre influência da polar, né, no inverno, que leva ali frio considerável, não é tão quente a região, leva frio. A tropical atlântica leva chuvas, principalmente chuvas frontais, quando ela se encontra ali com as massas quentes que estão instaladas no continente. As chuvas são constantes, bem distribuídas no ano todo, mas em algumas situações eventuais existe até um período de seca. As chuvas giram em torno de 1.500 milímetros por ano, a média, né, e as temperaturas entre 18 e 22. Então está aqui o climograma de Curitiba, a capital mais fria do país, e o climograma de Porto Alegre, né, chuvas constantes durante o ano todo. Tenente, tem mais chuva aqui em Porto Alegre do que em Curitiba. Maritimidade e continentalidade, está mais próxima do litoral, está mais afastada do litoral. Então está aí os climogramas do Brasil. Sempre é bom saber as características e identificar qual é o tipo de clima. E para terminar, os biomas brasileiros, né? A mesma ideia, tem que identificar o bioma e saber as características. Ou eu vou te dar as características e vocês vão me indicar os biomas. Está aqui, ó, o mapa dos biomas. Tenente, o senhor vai cobrar as áreas de transição, Pantanal, Mata dos Cocais? Não, só os principais mesmo. Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mares de Morros, Mata Atlântica, né, Araucária e
pradarias ou pampas gaúchos. Tem que saber a localização. Posso perguntar, tá? Domínio amazônico. Quando a gente estuda biomas, a gente está estudando todos esses elementos que eu expliquei até agora. Relevo, clima, vegetação, hidrografia. Então, quando eu falo do domínio amazônico, eu estou falando da área de influência de toda a bacia amazônica, com a floresta amazônica, que apresenta um clima equatorial quente e úmido, né? A nossa floresta é muito importante. Tem um relevo onde eu encontro, né, planaltos, uma alternância de baixas altitudes, depressões e planaltos. À margem do rio eu vou ter as planícies e é totalmente banhado pela bacia hidrográfica amazônica. Não se esquece das características de vegetação: heterogênea, latifoliada, higrófila, hidrófila, perene e densa. Meu Deus! Vamos lá. Heterogênea, espécies diferentes. Latifoliadas, folhas grandes. Higrófila, hidrófila, vive na água adaptada à umidade. Perene, folhas durante o ano todo. E densa é a mata fechada, uma próxima da outra. Problemas ambientais que nós encontramos é o desmatamento, queimadas. Foi uma questão da TOEE que muita gente errou. O que gera esse desmatamento, essas queimadas, essa destruição? As atividades de extração da madeira, garimpo, mineração, a agricultura, a pecuária, né, o avanço da malha urbana, por que não? Aqui é nosso domínio amazônico. A localização geográfica. A gente pode dividir, mas aqui eu não vou cobrar de ti, só a título de informação. A floresta amazônica, a vegetação em terra firme, várzea e mata de igapó, né? Mata de terra firme é aquela que não sofre influência da água do rio, mata da várzea, que sofre influência periódica, e mata de igapó, que vive sob a influência do rio. Cerrado. Cerrado é a nossa savana, né? É um domínio que tem árvore, muito cuidado, não é porque tem árvore que é florestal, no domínio de floresta. Não, tem árvore, mas a sua grande maioria de vegetação é composta por arbustos, árvores de pequeno porte, herbáceas, gramíneas, tá? Fica localizada no centro-oeste, praticamente no centro-oeste. É um dos biomas que foi mais destruído no decorrer da história, né, da ocupação do nosso país, junto com a Mata Atlântica. É uma área ali que tem as nascentes das principais bacias hidrográficas brasileiras, da Amazônica, do São Francisco e do Paraná, ali do Tocantins e Araguaia também. E é um domínio que é composto por muitos planaltos. Lembra sempre, cerrado, planalto, 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 planalto. Lembra também que esse domínio é muito utilizado para a agricultura da soja, mas o solo do planalto não é um dos melhores, eu tenho que fazer o uso da calagem, a técnica para melhorar, para tratar o solo do cerrado. Está aí o nosso cerrado, os planaltos lá atrás. Veja, né, arbustos, arbustivos, grama, está bem verdinho aí o cerrado. Como é clima tropical, 2 estações do ano bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Como está verdinho aqui, provavelmente foi no verão chuvoso. A localização do cerrado. Caatinga, é lá no sertão nordestino. Lembra, mais uma vez, do especial do Morte Vida Severina, aquela vegetação seca. As folhas praticamente não existem. Por quê? Não tem umidade, nem na atmosfera, nem no solo. Praticamente todo o interior do Nordeste, um pouco do norte de Minas Gerais. É o domínio onde compreende a depressão sertaneja, alguns planaltos. O clima é semiárido, né, muito quente, seco, elevadas temperaturas. E a vegetação aqui é a vegetação xerófita, não te esquece, adaptada a pouca ou quase nenhuma umidade. Lembra lá do cacto? Perde as folhas para ter espinhas e assim não perder a água. Lá, na Caatinga, a atividade econômica interessante, né, é o uso das fibras, que se desenvolve, as espécies que conseguem se adaptar a esse bioma, conseguem fornecer suas fibras, além da pecuária, né, extrativista, uma pecuária não tão intensa. E agora, mais recentemente, por conta da irrigação oriunda do Rio São Francisco, o desenvolvimento de uma agricultura que até consegue exportar. Aqui é a nossa Caatinga, né? Clima semiárido. A localização da Caatinga. Mares de morros é a área de influência da Mata Atlântica, do litoral. O clima é o tropical de altitude com o tropical de litorâneo.
Por que esse nome, Mares de Morro? Quando tiver a foto lá, né? O relevo tem esse formato de meias laranjas. Aqui, olha aqui a imagem, né? Formato de meias laranjas. Esse relevo foi moldado assim com o passar do tempo. Foi aí que se desenvolveu a Mata Atlântica, que é uma floresta, é um domínio florestal muito destruído por conta, desde o pau-brasil de 1500 até o desenvolvimento da urbanização nos dias de hoje. Está aí. O clima, como eu falei, o tropical de altitude, o tropical de litorâneo, tem as estações chuvosas e as estações quentes. A localização aqui dos Mares de Morro. Araucária, domínio da Araucária, lá no clima subtemperado, subtropical, um pouco mais friozinho. É uma vegetação de floresta, mas não é uma floresta heterogênea, já é uma floresta homogênea. A principal espécie é a Araucária. O solo é bom, o solo é terra roxa. Lembra, floresta temperada e subtropical tem essa característica, ela é acicofoliada, né? As folhas são finas, pontiagudas, como se fossem agulhas. E o clima lá é subtropical, aqui é a área de influência da Bacia do Paraná. E atividade econômica, seja a agricultura, café, soja, arroz, ou até a madeireira. Derruba a araucária, está aqui a araucária para a produção de papel. Localização da araucária. E, por fim, os pampas gaúchos, as pradarias, né, ou as coxilhas. Extremo sul do país, lá no finalzinho do Rio Grande do Sul, o clima também é subtropical, a área de influência do rio ou da bacia do Uruguai. O relevo é praticamente uma planície, tá, os pampas gaúchos, muito bom para a atividade da pecuária. Olha aqui, ó. Tá aqui o laçador, o gaúcho. O gado nem faz esforço. Também é muito bom para a atividade da agricultura, da risicultura do arroz, planícies, gramíneas, não é um domínio florestado. E, por conta disso também, o uso excessivo desse solo, a gente já tem até uns problemas de desertificação nesse tipo de clima, né, nesse tipo de bioma. Então, é bom ficar atento aos problemas ambientais, como eu falei, desertificação, erosão do solo, por conta da agricultura. A localização dos pampas, tá? Então, está aqui. Perpassei por todo o conteúdo de vocês. Na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos tirar as dúvidas, rever alguma coisa com mais intensidade que você possa estar requisitando para a gente através do chat. E é isso, galerinha. Estudem. Tem como todo mundo passar. Só dá o gás que vai dar tudo certo. Tá ok? Então é isso, galerinha. Selva!